Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, nesta quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, em que celebramos a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. São Francisco de Sales é o padroeiro, o patrono de todos os jornalistas, comunicadores. Assim, juntos meditamos neste dia 24 de janeiro de 2024, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão, uma multidão muito grande, se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Foi crescendo, rendendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles dos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terra pedregosa são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesma. São constantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, já por inúmeras vezes ouvimos esta palavra de Deus, a parábola da boa semente. A semente que cai em terra pedregosa, esse terreno espinhoso, a semente que é superficial e a semente que cai e aprofunda-se na terra boa. Nós não vamos nos deter apenas na questão do terreno. Vamos nos deter na questão da semente. Pois bem, durante toda esta nossa reflexão, vemos que Jesus, por diversas vezes, fala em parábolas apenas para os seus discípulos. Como assim? Ele explicou esta parábola da semente àqueles que estavam mais próximos dele.
e subiram na barca e o escutaram, enquanto a multidão ficou distante. Mas Jesus também anunciou a eles esta parábola. Quando estamos perto de Jesus, é neste ponto que eu quero tocar, refletir com você. Quando estamos perto de Jesus, temos a chance de aprender melhor. Para os que estão de fora, como Jesus disse, tudo acontece em parábolas, mas eles não entendem. Foi esta a explicação que Jesus deu a eles. Assim, portanto, quando esta semente, quando Jesus ele tem a nossa presença ao seu lado, junto com ele nos dá a chance do mistério do reino de Deus. Estar próximo a ele, subir na sua barca, que é a igreja. Quem está longe das coisas de Deus, longe da igreja, vê, mas não enxerga, escuta, mas não compreende. Por isso não se converte e permanece na escuridão. São corações pedregosos, corações de espinhos, corações superficiais, corações que não aprofundam realmente na fé que nos é ensinada através da igreja, na participação do dia a dia. Na igreja e em comunidade nós temos a oportunidade de escutar melhor, para entender os ensinamentos de Jesus. A semente é a palavra de Deus que, jogada na terra do nosso coração, germinará na medida em que for acolhida, compreendida e, em consequência, vivenciada. Refletindo sobre a exposição que Jesus faz dos tipos de terreno, todos nós temos a chance de sondar a terra do nosso coração para perceber se a palavra de Deus está, se Jesus está ou não dando frutos na nossa vida. Se estivermos apenas preocupados em ouvir falar das coisas de Deus, mas não estivermos pondo em prática os seus ensinamentos, a semente se dispersará e não dará fruto. Assim também, se por causa das preocupações do trabalho, das ocupações, da tribulação, do corre-corre, nós nos afastamos e não perseveramos em adubar a terra e regar a semente, esta será sufocada e morrerá sem germinar. O terreno do nosso coração será uma terra boa quando a palavra de Deus acontecer na nossa vida. E mesmo no meio das provações, dermos testemunho da nossa fé e confiança nos desígnios de Deus para nós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém? Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando esta palavra de Deus, cantemos o Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Avante com Maria e São João Batista sempre! Guardarei eternamente para ele a minha graça. 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 Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus,
sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça.